Uma alegria podermos cantar e louvar o nosso Deus neste dia, neste momento, que é o momento mais importante das nossas semanas, sem dúvida nenhuma, nesta reunião sublime, onde que nós nos reunimos para louvar, para cultuar o nome do único Rei grandioso, que está acima de todos os reis terrenos, todos os governantes terrenos. Ele está acima de tudo e todos. E nós queremos ouvir a respeito da sua missão. Queremos ouvir a respeito do seu chamado. Que Ele possa iluminar as nossas mentes, como Paulo ora aos Efésios, para que entendam o seu chamado e não se confundem com tantas confusões, com tantas dificuldades que nós vivemos neste mundo caído. Paulo ora que os Efésios tenham iluminado o entendimento para a razão do chamado deles. O que é ser igreja? O que é ser um membro de igreja? O que é ser sal e luz nesta terra caída que se opõe a Deus? Então, que Deus ilumine o nosso entendimento, e Ele faz isso através da Escritura Sagrada, através do estudo de sua palavra. E hoje, pela graça do Senhor, nós começamos uma nova série de pregações expositivas. Sempre é uma expectativa muito boa, muito agradável, e essa questão de começar um projeto e, pela graça de Deus, ir até o fim dele. Então, sem dúvida, é uma empreitada muito proveitosa, muito que o Senhor Deus nos abençoe nesses estudos. Então, nós começamos a estudar essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que faz parte do conjunto de cartas conhecidas como epístolas pastorais, que são a primeira e a segunda Timóteo e a carta a Tito. E a primeira de Timóteo e Tito nós já estudamos como igreja num passado recente, e agora vamos completar o estudo das pastorais. E elas são chamadas assim, pastorais, porque foram endereçadas a jovens pastores que tinham a grande responsabilidade de organizar e pastorear importantes igrejas, lá a igreja primitiva. E Paulo escreve a fim de encorajar e instruir estes jovens pastores nessa missão. E a segunda carta a Timóteo é a última que o apóstolo Paulo escreveu. Recentemente estudamos Gálatas, que foi a primeira, provavelmente, e agora estudamos a última, a derradeira. E o contexto é: Paulo está preso e à sombra de sua iminente execução do apóstolo. Então a carta tem um tom bastante pessoal. Nós percebemos ali um apóstolo com esse tom. Ele queria que Timóteo, seu amado Timóteo, viesse até ele nestes últimos momentos de vida. E o conteúdo da carta traz aquilo que era de primeira importância para o apóstolo. São suas últimas palavras, suas derradeiras palavras. Então aquilo que é mais caro ao coração do apóstolo está no conteúdo desta carta, obviamente visando a continuidade e o avanço do evangelho. Que o evangelho permaneça e avance, criando a igreja, solidificando a igreja. Então, percebam, meus irmãos, que o conteúdo desta carta é extremamente precioso e muito atual para os nossos dias também. Então, o seu estudo será, sem dúvida nenhuma, muito apropriado. Nós vamos seguir a nossa série expositiva com o auxílio do material de John Stott, que tem um excelente comentário nesse livro nessa carta de 2 Timóteo, também os comentários do pastor Hernandes Lopes, William Hendrickson, dentre outros. Então, se você tem o interesse em se aprofundar nos estudos de 2 Timóteo, pode vir falar comigo. Nós temos a indicação de bons livros. Aliás, este é um bom hábito, amados irmãos, lermos também comentários bíblicos, com boas referências, claro. Toma cuidado, conversa com o pastor para você saber qual é a referência, mas comentários bíblicos. Não lermos apenas tópicos, sistemáticos de assuntos variados, claro, são importantes também, mas lermos comentários bíblicos,
para aprendermos também a ter o nosso entendimento da Escritura, até para identificar, quando depois é um estudo sistemático de um determinado assunto, se o autor está sendo fiel ao texto bíblico e está fundamentando a sua opinião ali, bem alicerçado na Escritura Sagrada, com uma boa exegese, uma boa interpretação. Então é um bom hábito você ter para a leitura bons comentários, ok? Hoje também nós não vamos entrar no estudo propriamente dito do texto, mas como introdução, nossa mensagem hoje é introdutiva, nós vamos buscar algumas informações do contexto da carta e fazer um breve resumo de 2 Timóteo, da mensagem que Paulo nos traz. Então, nossa mensagem hoje será mais informativa, porém, isso será bem importante para depois entendermos melhor a sequência dos nossos estudos, ok? Então, esse será o nosso assunto hoje e vamos começar em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pois Tu és o Deus grande, soberano, eterno, Deus onipotente, onisciente, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. O Senhor é o Deus da providência também, que rege a história, todos os acontecimentos, todas as nações estão diante de Ti, ó Deus, e o Senhor tem os seus múltiplos propósitos e, acima de tudo, exaltar a glória do Teu próprio nome, ó Deus. Te louvamos por isso, ó Deus, por esse conhecimento tão precioso que encontramos na Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos pela iluminação do Espírito e nos fez crer nessa mensagem tão cara, que é a mensagem do Evangelho da Graça. Muito obrigado por isso, ó Deus. E nós clamamos, reconhecendo o nosso pecado, Pai, reconhecendo a nossa impureza, a tendência que temos de nos desviarmos, de seguirmos homens, de seguirmos filosofias humanas, ó Pai. Tem misericórdia de nós e traz-nos um entendimento mais apurado, mais límpido da Tua verdade. E à luz disso, ó Deus, que possamos também ter vidas transformadas, para sermos realmente aquilo que o Senhor nos chama para a nossa missão aqui nessa terra, nesse mundo caído. Então, abençoa-nos, ó Deus, e principalmente nessa missão de transmitir o Evangelho, de sermos uma igreja obediente, ó Deus, que Te serve. Então, dá-nos graça, através desses estudos, para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Eu clamo, Senhor, a Tua ajuda agora na exposição, que eu possa ser conduzido pelo Senhor, na força do Teu poder, no Teu Espírito Santo, ser fiel à palavra, ser fiel ao texto, ser cheio do Teu amor também, Pai, da Tua graça. E eu clamo por essas vidas aqui. Aquieta os corações também, traz concentração, traz fome pela Tua palavra, Senhor, pelas sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação. Que assim seja, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, estão todos me ouvindo aí direitinho? Estou sentindo que está um pouco baixo. Lá no fundo, todo mundo, ok? Vamos buscar, então, algumas informações, começando por quem escreveu e qual a data, a ocasião em que esta carta foi escrita. Então, obviamente, o apóstolo Paulo, que se identifica no início, e foi por tempo aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. Nós estudamos recentemente o livro de Atos, os irmãos lembram, ano passado, e vimos que este livro termina com Paulo preso em Roma. E aquela foi chamada de a primeira prisão do apóstolo, que durou 2 anos. E nessa prisão, Paulo teve uma certa liberdade. Era uma espécie de prisão domiciliar, com a presença de guardas, mas ele podia receber visitas e compartilhar o Evangelho. E foi nessa prisão que Paulo escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, Paulo aproveitou esse momento, conduzido pela providência de Deus, para trazer essas pedras preciosas para a história da igreja, que são essas cartas, neste tempo de prisão. Depois que ele saiu da prisão, por volta do ano 63, depois de Cristo,
Tudo indica que ele iniciou a sua 4ª viagem missionária. O livro de Atos registra as 3, e os historiadores indicam que ele realizou essa viagem. E foi neste período que fez viagens pela região da Macedônia, Filipos, auxiliando as igrejas já plantadas. E ele enviou, então, o jovem Timóteo para Éfeso, para assumir o pastoreio daquela igreja na Ásia Menor. Deixou Tito na ilha de Creta para organizar as igrejas por lá. E é bem provável que o apóstolo tenha realizado neste período o seu sonho de ir à Espanha. Como ele diz no final da carta aos Romanos, esse era o seu objetivo, levar o evangelho por toda a Europa. Clemente de Roma, um dos pais da igreja primitiva, em um de seus escritos, registra que Paulo atingiu os limites do Ocidente. Uma possível referência à Espanha. Chegou lá. Pela graça de Deus, o evangelho alcançando os limites do Ocidente. É nesse período que Paulo, então, escreve também a primeira carta a Timóteo e a carta para Tito. Porém, nesse meio tempo, o imperador Nero, lá em Roma, foi se tornando cada vez mais instável em seu governo. E para cobrir as suas ações em relação ao incêndio que destruiu Roma, ele coloca a culpa nos cristãos. E eles passam, então, e ali nós temos o início de uma perseguição severa, cruel aos cristãos. E então Paulo é preso novamente, neste momento, só que dessa vez não mais em uma prisão domiciliar, ele é jogado em uma masmorra mesmo, completamente insalubre, preso com algemas, e é neste momento, então, que já bem envelhecido, enfraquecido, percebendo que dificilmente escaparia da execução, que ele escreve a 2ª carta a Timóteo por volta do ano 66. E diz a tradição que Paulo foi morto no ano de 67 depois de Cristo, decapitado a mando de Nero. E eu entendo, meus irmãos, que nós já temos aqui uma lição importante para os nossos dias, em que muitos pregam que a vida cristã é puro sucesso. A vida cristã é ausência de problemas, de enfermidades. Caso contrário, o problema é falta de fé da sua parte, ou pecado escondido. Porque a norma é, onde pisar a planta do meu pé, prosperarei. Não é isso? A norma é não ser cauda, é ser cabeça. Essa mensagem triunfalista da teologia da prosperidade. Mas se for realmente este o ensino bíblico, por que tudo isso aconteceu com Paulo? Pare para pensar um pouquinho. Tudo que Paulo fez pela igreja. Nós temos aqui o maior teólogo da história da igreja. Nós temos aqui o maior plantador de igrejas da história. E ele tem esse triste fim. Foi abandonado por muitos, já enfraquecido, com idade avançada, e em vez de receber conforto e cuidados tão necessários para esta fase da vida, está largado em uma prisão apodrecida. Isso mostra, amados, que o verdadeiro evangelho ensina claramente que a nossa pátria definitiva não é aqui neste mundo caído. O nosso galardão não está aqui. Nossa recompensa não está aqui. Nossa esperança vai além deste mundo, porque Jesus, o único Rei, o Deus da glória, Ele veio, Ele morreu, foi homem de dores, mas Ele ressuscitou, venceu a morte e Ele vai voltar para estabelecer o seu reino definitivamente. Esse era o conforto do apóstolo Paulo. Esse era o descanso que Paulo tinha. Por isso, seu foco é pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus, focado no reino. E assim, firme no amor de Deus, ele tinha certeza que, apesar dos sofrimentos aqui que passamos por esta terra, a coroa da justiça ali estava bem guardada, e ele a receberia no glorioso dia do Senhor.
Por isso é chocante para o mundo o tom como ele termina essa carta. Porque, humanamente falando, Paulo tinha tudo para estar bem amargurado aqui. Tinha tudo para estar se revoltando contra tudo, alguém pesado, reclamando. Imagina ele que se esmerou tanto para servir a igreja durante toda a vida. E olha o fim que ele está tendo. Agora tem o governo acabando com a vida dele, literalmente, acabando com a vida dele. Mas não, incrivelmente, graciosamente, as últimas palavras deste servo de Deus são palavras de louvor. Doxologia está em seus lábios. Ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Que segurança, que confiança. Nós temos aqui um homem satisfeito, um homem bem satisfeito. Paulo demonstra que valeu a pena toda a perseverança, todo o sofrimento e serviço pelo Evangelho. Valeu a pena essa dedicação. Paulo mostra que essa é a vida que vale a pena ser vivida. Aos olhos do mundo está terminando como um pobre coitado, um criminoso, mas aos olhos de Deus, e isso é o que importa, está terminando a sua carreira como um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Que forma bendita de terminar a sua carreira neste mundo. Como que você deseja encerrar a sua? Como que você deseja encerrar a sua carreira neste mundo? Que pela graça possamos seguir os bons exemplos. Que possamos nos voltar para o verdadeiro evangelho de Cristo, sem perder o foco. Que Deus possa usar as nossas vidas, a missão que Ele nos chama, de sermos igreja e glorificarmos o nome dEle. Amém, meus irmãos? Muito bem, indo em frente então, próxima informação que nós podemos ter aqui e tirar e pensar, que vai nos auxiliar para o estudo de 2 Timóteo, é o destinatário. Como uma carta, Paulo segue os moldes, né? Então ele identifica o destinatário e é Timóteo. E quem foi Timóteo? Os irmãos lembram dele quando estudamos Atos. Ele era natural de Listra, filho de mãe judia crente, e o seu pai era grego. Ele conheceu Paulo na primeira viagem missionária. Muito provavelmente, Paulo foi também um instrumento usado por Deus para conduzir Timóteo a Cristo. E a partir dali, Paulo começa um discipulado, um treinamento com este jovem, que o acompanhou nas suas viagens missionárias, e isso durou aproximadamente 15 anos. De Timóteo caminhando junto com Paulo, aprendendo, sendo instruído ali por Paulo, vendo Paulo em ação, vendo como que a vida cristã acontece. Então, o discipulado envolve isso, essa caminhada, vida com vida, né? Paulo fala que ele ensina também pelo exemplo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Timóteo aprende com Paulo a ser servo de Cristo e também se prepara para a missão que ele teria no futuro. E é notável a afeição que Paulo demonstra por Timóteo. Nós percebemos isso ao longo de suas cartas. Paulo tinha uma afeição diferente por Timóteo. Por exemplo, ele chama Timóteo de filho amado e fiel no Senhor, em 1 Coríntios. Ele chama de seu cooperador em Romanos. Chama também de irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, em 1 Tessalonicenses. Então, Paulo teve muitos ajudantes ao longo do seu ministério, mas Timóteo se destacou, a ponto de afirmar lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então vejam, meus irmãos, que Paulo reconhece que Timóteo se destacava na sinceridade. Isso transparecia na vida de Timóteo este zelo de cuidar dos interesses da igreja de Cristo. Ele se destacava, cuidar dos interesses dos outros. O que marcava a vida de Timóteo é que ele tinha esse interesse. Ele estava preocupado com a igreja, o foco dele era este cuidado pastoral para com a igreja de Deus no mundo. Isso se destacava, Paulo percebia o coração de Timóteo envolvido nesta missão. Ele não perdia o foco de cuidado com a igreja. Sendo assim, com todas essas recomendações, não é à toa que foi ordenado pastor. Foi ordenado pastor com muito cuidado e depois Paulo o deixa em Éfeso para assumir aquela importante igreja. E os desafios que Timóteo teria pela frente seriam enormes, porque era uma igreja importante e a situação lá em Éfeso não era nada fácil, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, era um grande desafio que Timóteo tinha pela frente. E por isso Paulo então escreve para encorajar Timóteo e auxiliar ele nesta difícil missão. Ele escreve a primeira carta para Timóteo e o pastor Hernandes Lopes resume os assuntos que são tratados lá na primeira carta, que nós já estudamos, e ele diz o seguinte: Paulo deixou Timóteo em Éfeso, 1 Timóteo 1:3, como líder da igreja. As responsabilidades eram imensas. Timóteo precisou enfrentar com coragem os falsos mestres que perturbavam a igreja. Então, nós tivemos ali o avanço dos judaizantes. Lembra os judaizantes lá dos Gálatas? Foram para Éfeso também. Eles não perdiam tempo, trabalhavam muito. E Paulo sofria com esse avanço deles. E Timóteo teria que combater, dentre outras heresias que surgiram lá. E é um assunto que vai ser reforçado, inclusive, na segunda carta agora, porque a situação em Éfeso piorou. Então, Timóteo teria que ser mais cuidadoso com o avanço dos falsos mestres. Estabelecer critérios claros para a manutenção da ordem no culto, as questões da oração, e 1 Timóteo 2:1-15. Escolher e ordenar oficiais para a igreja, 1 Timóteo 3:1-13. E é nessa porção que nós temos as prerrogativas. Lembram lá de 1 Timóteo 3? As prerrogativas que devem existir naqueles que são candidatos à diaconia e ao pastoreio. E, meus irmãos, a igreja deve estar muito atenta a isso. A igreja é responsável na hora de dar o seu voto, na hora de escolher o presbítero. A igreja é responsável por isso diante do Senhor. E essa deve ser uma preocupação primária nossa, a eleição de pastores na igreja. É isso que deve pesar mais no nosso coração, a eleição de presbíteros e pastores que vão liderar a igreja de Deus neste mundo. E a igreja deve orar por isso, estar atenta a isso, clamar a Deus pela graça de Deus, para que nós tenhamos essa sabedoria. Né? E ali a gente entende, 1 Timóteo, as prerrogativas da diaconia e do pastoreio, que o pastoreio ele não é só a capacidade para falar, não é só capacidade para ensinar, não é só, é caráter, é vida mesmo, esse equilíbrio. Então a igreja precisa estar atenta, e nós como igreja local oramos por estes obreiros, oramos por pastores, clamamos a Deus por eles, que Deus levante homens quebrantados e que sejam identificadas essas qualidades, e oramos pelos pastores já instituídos, que Deus conceda graça para eles permanecerem fiéis à sua chamada. Além disso, então, Timóteo tinha a função de regular e coordenar a assistência social às viúvas e ainda orientar o ministério das viúvas na igreja, 1 Timóteo 5:1-16. Decidir acerca da remuneração e disciplina dos presbíteros, 1 Timóteo 5:17-21, assim como outras obrigações morais, 1 Timóteo capítulo 6, versículo A19, um resumão aí da primeira carta de Paulo a Timóteo. Portanto, percebam, meus irmãos, que os desafios eram enormes para esse jovem pastor. E para piorar, sabemos que a personalidade de Timóteo não era de grande destaque.
ele tinha grandes limitações. Grandes limitações. Podemos identificar três bem claras, três limitações bem claras na vida de Timóteo. Em primeiro lugar, ele era ainda bem jovem, bastante inexperiente, não se sabe exatamente a sua idade, mas jovem, tanto que Paulo, na primeira carta, teve que afirmar: ninguém despreze a tua mocidade. Deus chamou você, Timóteo. Deus colocou você nessa função. Em segundo lugar, Timóteo tinha uma saúde frágil. Na primeira carta, Paulo se refere às frequentes enfermidades que ele tinha, sem especificar quais eram, mas menciona a questão do estômago. Em terceiro lugar, Timóteo era de temperamento tímido. No nosso contexto, no nosso tempo, chamamos de introvertido. Como disse certo comentarista, Timóteo era mais propenso a ser comandado do que a comandar. Há indícios de que provavelmente ele era relutante diante de tarefas difíceis. Por isso que Paulo frequentemente precisa encorajá-lo, lembrando da graça de Jesus que o capacitava para tal missão. Paulo conhecia muito bem a fraqueza de seu amado Timóteo. E interessante aqui, meus irmãos, nós temos uma outra lição importante, eu entendo. Porque às vezes nós podemos pensar que as pessoas que Deus chama para o ministério são apenas aquelas de grande destaque. São apenas aquelas de grandes habilidades, reconhecida por tudo e todos. Uma personalidade forte. Esse sim está chamado para o ministério. Mas, meus irmãos, nem sempre é assim. Deus chama também os tímidos. Deus usa também os tímidos. E no final das contas, o mais importante deve estar claro para nós, que independente da personalidade e das habilidades, o ministério do Evangelho não é desenvolvido na nossa capacidade, na nossa força. Não é. Mas na determinação e na capacitação da vocação que Deus dá para o chamado. E a Bíblia diz que Deus chama os fracos para confundir os fortes. A glória é dele, o poder é dele. Como diz John Stott, humanamente falando, Timóteo era totalmente inapto para assumir as pesadas responsabilidades de liderança na igreja. Assim, pois, era Timóteo, jovem, de estrutura física fraca, de disposição tímida e, não obstante, chamado a sérias responsabilidades na igreja de Deus. Uma grande obra lhe estava sendo confiada e, como Moisés, Jeremias e muitos outros antes e depois dele, Timóteo se sentia muito relutante em aceitá-la. E aí Stott diz: você é jovem, fraco e tímido, e ainda assim Deus o está chamando à liderança. Esta carta contém uma mensagem especial para todos os tímidos. Grandioso encorajamento temos nesta carta, amados irmãos, para todos nós que somos fracos. Todos nós podemos encontrar força na graça de Jesus para a missão que Ele está nos chamando. Amém? E além disso, é importante destacar aqui na questão do destinatário que, de certa forma, essa carta foi endereçada também para toda a igreja de Éfeso, porque Paulo termina a carta com a expressão "a graça seja convosco", e o termo no grego está no plural. Então, provavelmente, Paulo pretendia que a carta fosse lida também para toda a igreja, ou seja, as mesmas palavras de encorajamento destinadas a Timóteo deveriam servir para encorajar toda a igreja. E muito bem, meus irmãos, então, para completar as nossas informações iniciais, a última questão que vamos abordar aqui é qual o propósito e como que podemos resumir o conteúdo desta carta. Então, como temos visto, Paulo escreve em um momento muito difícil para a igreja
primitiva. Como eu já falei, foi nessa época que Nero iniciou severa perseguição aos crentes. Muitos foram mortos, cerrados ao meio, queimados vivos. Os de cidadania romana eram decapitados, como foi o caso de Paulo. Muitos foram jogados nas arenas com os leões. Além disso, muitos falsos mestres se levantaram, desfigurando o ensino correto do verdadeiro evangelho. Na Ásia, onde se localizava a igreja de Éfeso, houve uma grande apostasia. Os crentes nominais abandonando a fé em massa. É nesse sentido que Paulo fala, muitos me abandonaram. Muitos estavam indo embora, abandonando a fé, abandonando a igreja. Então é nesse contexto que Timóteo está pastoreando. E a situação era quase desesperadora. Como disse certo comentarista, o cristianismo estremecia à beira da aniquilação. Por isso Paulo escreve essa carta. Primariamente preocupado com a situação da igreja. A permanência da pureza do evangelho. E a transmissão dele, fiel, para as próximas gerações. Paulo está preocupado com isso. Como diz Hernandes Lopes, apesar de estar velho e cheio de cicatrizes, tendo de suportar o rigor do inverno e o abandono de muitos amigos, Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo, mas em manter acesa a chama da fé e incontaminado o evangelho de Cristo para as gerações pósteras. O evangelho é maior que os obreiros. Estes passam. O evangelho permanece. Então, Paulo escreve principalmente buscando animar Timóteo, encorajar Timóteo para ele seguir em frente com a sua missão. Apesar das dificuldades, ele encontrar o poder, ele encontrar a graça, ele encontrar a alegria de participar dessa obra. O privilégio tremendo de participar de uma obra eterna. Essa sim perdura. O resto tudo passa. Mas essa obra é eterna, porque traz a palavra do Deus eterno. Então Paulo está querendo animar Timóteo. Timóteo, apesar de todas essas dificuldades que estão cercando você, todas essas responsabilidades pesadas, persevera, Timóteo. Você tem uma obra sublime. Você tem um privilégio incalculável diante de Deus. Prega a palavra, Timóteo. Deus chama você, Timóteo. Prega a palavra. Deus está levantando você, Timóteo, para pregar a palavra. Para que o seu coração seja voltado para isso. Entenda a sublimidade disso, Timóteo. Não perca o foco. Que a sua vida sirva como esse instrumento, meu amado Timóteo. E John Stott, então, sugere, meus irmãos, que em cada capítulo da carta, esse assunto é repetido. Esse assunto dessa perseverança, dessa transmissão do Evangelho, esse assunto é repetido. E nós podemos resumir a mensagem de 2 Timóteo com 4 exortações. 4 palavrinhas de exortação de Paulo em relação à responsabilidade primária de Timóteo em compartilhar o Evangelho e que, de uma forma geral, abraça toda a igreja. Essa responsabilidade que nós temos, eu e você, de compartilharmos o Evangelho. Então, 4 exortações. Anote aí, um resumão da segunda carta de Timóteo. A primeira exortação está lá no capítulo 1, que é guarda o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O termo guarda aqui, meus irmãos, tem o sentido de guardar algo para que não se perca ou danifique. É empregado com a ideia de guardar um tesouro dos ladrões. E este tesouro, obviamente, meus irmãos, é o Evangelho da Graça, é a sã doutrina, é este inestimável
tesouro. Então, naquele contexto de muita apostasia, de muitos falsos mestres, de muitos deturpando o evangelho, de muitos abrindo mão da sã doutrina, cabe a Timóteo colocar-se em guarda. Mas como que Timóteo poderia fazer isso? Na sua própria força? Não, ele não tinha nenhuma, a gente acabou de ver. Por isso, mediante o Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Poderoso Deus que habita em nós. Que habita em nós. Que habita em nossos corações. Nada frustra os seus propósitos. A força dele. Interessante notar, meus irmãos, que no verso 12, Paulo diz: eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É o dia do Senhor. Então percebam aqui, amados, que existe essa relação de responsabilidade. Deus confiou o depósito a Paulo, ok? Confiou este depósito tão caro, tão precioso a Paulo. Mas é o próprio Deus que guarda esse depósito. Então existe a nossa parte, sim, existe a sua parte. Meu amado irmão, minha amada irmã, em você ser diligente em guardar essa verdade. Você deve ser diligente. Isso significa estudar este evangelho. Isso significa meditar neste evangelho constantemente. Pregar o evangelho para si mesmo. Alicerçado nas escrituras sagradas. Existe a nossa parte de participarmos, de fazermos isso, de nos esforçarmos. Estudar, separar um tempo para estudar, separar um tempo para orar. Isso envolve sacrifício, porque você vai ter que abrir mão de outras coisas. Mas você confia no Senhor, que isso não é um tempo perdido. Muito pelo contrário, é o melhor tempo, é o tempo ganho. Então você confia no Senhor, então você separa, você estuda, você é diligente, você quer guardar fielmente cada palavra da Escritura, entendê-la corretamente, você ora a Deus, você clama a Deus, você busca isso. Você persevera na fé, você quer perseverar na fé, você acorda cedo domingo, você vem para o culto. Sabe que Deus criou esses meios de graça, mas em última análise, é o próprio Deus que guarda este depósito. Deus vai preservar a verdade que confiou à igreja. Vai. E também a fé dos eleitos. Nesta verdade. Eis a importância, amados irmãos, de andarmos conscientes da nossa dependência constante do Espírito. É um relacionamento diário. Você deve lembrar isso. Dessa comunhão constante com o Espírito, andar consciente. Lembre disso, não é sua força. É o Espírito que habita em você. Você é crente, você confiou em Jesus, você conhece o Jesus bíblico, se rendeu a Ele, se arrependeu dos seus pecados, confia só em Jesus para a sua salvação, o Espírito habita em você. Na mesma medida que seja pastor, seja quem for, claro que nós devemos nos encher do Espírito, a plenitude do Espírito, isso é constante. Andarmos conscientes disso. Mas lembrando, não é na minha força, mas é mediante o Espírito. Spurgeon foi um dos maiores pregadores da história da igreja e ele sempre teve muito zelo em guardar a pureza do Evangelho. Isso marcou o ministério de Spurgeon. Ele era extremamente focado no Evangelho. Essas mensagens pregavam a cruz o tempo todo. Ele sempre foi muito diligente em guardar. E dizem que todas as vezes que ele subia os degraus que levavam ao púlpito da sua igreja, antes de pregar, ele subia aqueles degraus, que eram 15 degraus, repetindo para si mesmo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. É mediante o Espírito que nós guardamos o bom depósito. Grande descanso. Sua força é incalculável. Seu poder não tem medida. Confiamos nele. Amém? Segunda exortação que encontramos no capítulo 2 é: sofre pelo Evangelho. Não está aqui? Faltou um slide. Sofre pelo Evangelho. Isso está
em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participa de meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo adverte Timóteo aqui que permanecer fiel ao Evangelho envolve esforço, envolve dedicação e sofrimento. Sofrimento. Timóteo não deveria se envergonhar das algemas de Paulo, seu tutor, mas participar deste sofrimento também, por amor a Cristo e para a dedicação da igreja. Paulo usa 3 diferentes metáforas, né? Do soldado, do atleta, do agricultor, que é uma tarefa pesada, mas visando o alvo. Visando o alvo, e o nosso alvo é Jesus. Ele é o Rei Servo. Nós participamos dos seus sofrimentos. Ele se despiu de sua glória, veio para este mundo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se sujeitou. E com certeza isso não era fácil para Timóteo. Imagina todo o cenário ali. O seu tutor, Paulo, está preso, está algemado, está prestes a morrer. O grande líder dele, a pessoa com quem ele partilhou a vida toda, as dificuldades, tinha Paulo do seu lado, está preso agora. Um monte de gente abandonando a fé. Então, não era fácil. Timóteo tinha que ser corajoso. Timóteo tinha que sofrer como um bom soldado. E John Stott diz que dizer a alguém tão tímido como Timóteo para ser forte seria o mesmo que mandar um caracol ser ligeiro ou exigir que um cavalo voasse. Mas o apelo de Paulo à firmeza tem um caráter cristão não estoico. Isso é importante, gente. Não é estoico, não é a nossa força. Não é uma exigência de que Timóteo seja forte em si mesmo, demonstrando isso, rosnando e batendo no peito. Tem gente que pensa assim, né? Machão. Mas de que seja fortalecido interiormente por meio da graça que está em Cristo Jesus, o Rei Servo. Isso significa que Timóteo deve procurar recursos para o seu ministério, não em sua própria natureza, mas na de Cristo. Não dependemos da graça somente para a salvação, mas também para o serviço. Então, Timóteo deveria ter esse consolo, essa força para o ministério. Sofrimento pelo Evangelho, meus irmãos. Paulo vai dizer também que todo aquele que quiser ser fiel a Jesus será perseguido. Isso é inevitável neste mundo caído. Oposição, zombaria por causa da fé, a pressão para você ceder às questões morais que são contrárias às Escrituras, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho. Para você colocar o coração nas riquezas, a você colocar as coisas nesse mundo, na aparência, na forma de se vestir, ênfases contrárias, materialismo, consumismo, tudo isso penetrando, mundanismo entrando. As pressões são das mais variadas e nós precisamos deste poder do alto, na graça de Cristo, para permanecermos fiéis. Amém? Terceira exortação que encontramos no capítulo 3 é persevera no Evangelho. Está em 2 Timóteo 3, 13 a 14. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. A palavra impostores aqui indica feiticeiros, trapaceiros. Os últimos dias serão marcados por estes homens perversos. Eles vão pipocando, eles vão surgindo de todos os cantos. Porque isso é a nossa natureza, gente. Nós somos estes, por natureza. E se não estamos manifestando isso, é pura misericórdia de Deus, pura graça. E devemos orar por eles também, que Deus tenha misericórdia e sejam convertidos. Mas percebam que Paulo aqui distingue Timóteo destes. Temos uma distinção aqui. Paulo distingue Timóteo da massa. Ele é diferente. Sua natureza é diferente. Radicalmente diferente. Tu, porém, é distinção. É diferente desse que ele acabou de descrever. Ele é distinto. Timóteo vai na contramão do mundo. Pela graça de Deus.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Percebam a importância, amados irmãos, do ensino fiel do Evangelho. Aquilo que tu aprendeu, Timóteo. Permanece. Percebam como isso fez toda a diferença na vida de Timóteo. O ensino fiel do Evangelho bíblico. Fez toda a diferença. Mudou completamente, radicalmente a vida de Timóteo. Ele é outro homem. E agora está pronto para assumir a igreja. E ele, então, depois deste processo de formação, de preparação, ele deve perseverar agora neste ensino que recebeu do apóstolo Paulo. Por isso era fundamental ele estar bem alicerçado na verdade, perseverar na verdade, no ensino contínuo da verdade. E, amados, isso era fundamental naqueles dias e continua sendo nos dias de hoje. É muito atual isso, percebem? Tantas heresias, tanta mensagem que dilui o Evangelho, que faz perder o foco do que o Evangelho enfatiza. E algo que é bastante tentador para o pregador é ir em busca de originalidade. Pá, isso pega. É uma tentação grandiosíssima para o pregador querer ser original em tudo que faz. Afinal de contas, estamos no século XXI. Eu preciso ser original. Precisamos de novidades. Gente, está tudo mudando. Nós precisamos de novidades teológicas. Você não está entendendo. Precisamos tornar o Evangelho mais agradável aos ouvidos carnais do nosso tempo, para as pessoas não irem embora da igreja. Nós precisamos fazer isso. Essa é a pressão do tempo. E aí, então, você relativiza. Não é tão importante se a pregação é bíblica. Não é tão importante. O importante é atrair a multidão. Eu já ouvi pastores falando isso. Já ouvi pastores. E aí entra um grande perigo. É claro, amados, não entendam mal a questão aqui, que nós devemos nos esforçar para tornar o texto da Escritura compreensível ao nosso tempo. Isso é o esmero do pregador. A questão da aplicação, fazendo com que a palavra imutável de Deus possa se aplicar a este mundo em constante mudança. Isso é um exercício difícil, pela graça, o Espírito traz, o estudo. Mas isso deve ser feito com muito cuidado, muita cautela. Muita cautela, muito temor, para não perverter a mensagem essencial do Evangelho. A mensagem da cruz, que sempre ofende o pecador orgulhoso, o homem que acha que pode se salvar por si mesmo, que ele não é tão ruim assim, não está tudo perdido, ele pode melhorar com muitas outras coisas, estudo, seja lá o que for. O Evangelho ele sempre vai trazer essa mensagem impactante em que os ouvidos carnais não gostam, mas é o que mais precisam. É o que mais precisam ouvir, a mensagem da cruz. E fazendo assim, amados, nós devemos confiar nas Escrituras. Confiar nas Escrituras. Muitas vezes, pregando o verdadeiro Evangelho, isso pode ter uma evasão de pessoas. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas devemos confiar nas Escrituras Sagradas. Confiar naquilo que é essencial. A palavra é suficiente. Deus age poderosamente por meio dela, chamando os eleitos. Os eleitos são despertados à fé pela pregação da palavra, e Deus edifica a sua igreja pela pregação da palavra. Por isso devemos perseverar no Evangelho. E os verdadeiros crentes desejam muito isso. Eles não acham nem um pouco chato estudar o Evangelho, os verdadeiros crentes, porque o desejo deles é perseverar no Evangelho. Amém? Esse é o seu anseio também? Esse é o seu desejo também? Então não perca a sequência dos estudos desta carta, pois ela nos encoraja muito para essa sublime tarefa. Ela nos encoraja bastante. Amém? E a quarta e última exortação que encontramos no capítulo 4 é: proclama o Evangelho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende
exorta com toda longanimidade e doutrina. Uau! Entrou um eco aqui. Então, Timóteo é chamado aqui solenemente diante de Deus a pregar a palavra. Portanto, a responsabilidade dele não é somente guardar o evangelho puro, sofrer, perseverar. A responsabilidade cristã é também proclamar o evangelho para os outros. Anunciar as boas novas de salvação para os pecadores com esse senso de urgência. Instar aqui significa estar sempre de prontidão, sempre pronto para pregar o evangelho, sempre atento. Faz-me contemplar o campo, como nós cantamos hoje, sempre atento para as oportunidades, orar para Deus, inclusive por isso, que Deus me dê oportunidade para compartilhar o evangelho. E a pregação deve ter este tom de seriedade, pois ela trata de assunto de vida ou morte. Não é brincadeira. É a questão de onde você vai passar a eternidade. Nada pode ser mais importante que isso. E o pregador deve estar consciente disso. Esta responsabilidade. Quer seja oportuno ou não, significa na facilidade ou na dificuldade. Timóteo, não pare de pregar o evangelho. Paulo não está recomendando aqui para Timóteo ser o cara sem noção, ok? Não é para ser aquele inconveniente chato que não para de falar em nenhum momento. As pessoas não querem mais ouvir, não aguentam mais. O cara vem dando com Bíblia na cabeça de todo mundo. Não, Paulo não está chamando Timóteo a isso. Paulo está chamando Timóteo a ser constante, a pregar o evangelho, seja nos tempos de facilidade ou seja nos tempos de dificuldade, a pregar. Mas a nossa palavra tem que ser temperada com sal, agradável ao ouvinte, entendendo o contexto da pessoa também. Discipulado envolve isso, né? Evangelismo envolve isso. E isso, de forma geral, meus irmãos, essa exortação de Paulo aqui, ela alcança a igreja, ela alcança todos nós, no sentido de anunciar o evangelho. Existe a questão específica de pregar a palavra como pastor, e isso, sem dúvida nenhuma, é restrito aos que são chamados para isso, né? Não é que todo mundo tem que se sentir obrigado a pregar, mas o compartilhar o evangelho de forma geral deve fazer parte das nossas vidas como crentes. Hernandes Lopes diz assim: além de guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho e permanecer no evangelho, Timóteo precisava pregar o evangelho. Não é suficiente lutar pela preservação da sã doutrina. Essa mensagem precisa ser proclamada a tempo e fora de tempo com senso de urgência. O evangelho precisa sair das quatro paredes. Cada crente deve ser um missionário. A igreja é uma agência ou um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. O evangelho é um depósito que Deus nos confiou para entregarmos aos povos. Somos devedores. Não podemos reter o evangelho. Este não é um monopólio da igreja. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Sabe que você tem compartilhado essa mensagem? Também com os não cristãos? Somos chamados a isso. Cada crente é um missionário onde está. Às vezes nós pensamos que a ideia de que ser missionário significa somente ir para um outro país, ir para uma outra cultura, e aí a gente isso quer ser missionário. Mas não. É claro que Deus chama e envia estes também, através da igreja, para um outro país. E isso é muito importante, a igreja ter essa visão e se envolver com missões. Como estudamos lá em Atos, a natureza das missões transculturais. Nós estudamos a natureza, a teologia das missões, foi bem pincelado ali, bem abordado quando nós passamos a igreja de Antioquia enviando missionários, as ênfases que devemos ter, a igreja deve orar por isso, se envolver com isso, mas o evangelho precisa ser compartilhado onde estivermos. E, meus irmãos, Porto Alegre precisa desesperadamente ouvir essa mensagem. Porto Alegre é campo missionário difícil, precisando de missionários. Precisando de missionários. Você está considerando missões?
Ore por Porto Alegre. Pense em Porto Alegre. Onde você está? Lá no seu trabalho, na sua casa. Enfim, ore pelas pessoas que cercam. Ore pelos perdidos. Que Deus nos use para levar essa mensagem. Amém? Então, finalizando, estas são exortações pelas quais podemos fazer um resumo dessa carta que serviu de encorajamento para Timóteo. Guarda, sofre, persevera e proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, por sua graça, possa encorajar as nossas vidas com o estudo de 2 Timóteo, meus irmãos, para nos prepararmos cada vez melhor nesta sublime missão. Pois a nossa missão como igreja local qual é? É ser uma igreja obediente à palavra, servindo a cidade no Evangelho para a glória da graça de Deus. Amém? Então que tenhamos esse foco sempre e que Deus possa nos capacitar aí para esses estudos. E a minha dica final para você é: leia essa carta agora essa semana para ter um bom panorama dos seus assuntos. Leia ela com atenção. Isso vai facilitar também na sequência dos estudos. E semana que vem, se o Senhor permitir, entramos no texto e estudaremos os primeiros 7 versículos. Ok? Então, que Deus nos abençoe neste novo projeto e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és um Deus misericordioso, um Deus de graça, que enviou Jesus para salvar pecadores da pior espécie como nós somos. E, ó Deus, não merecemos absolutamente nada. E agora, Pai, temos este tesouro, Pai, em nossas mãos. Ajuda-nos a sermos diligentes, Pai. Ajuda-nos a amarmos a Tua verdade, ó Pai. Dá-nos mais fome pela palavra. Dá-nos mais fome pelo Evangelho, no intuito de conhecermos mais o Senhor e sermos usados como vasos de honra, Pai, santificados para toda boa obra. Então, Pai, nos capacita para essa missão. Nós somos tão fracos, Pai, como vimos no exemplo de Timóteo, mas Tu és o mesmo Deus que capacitou Timóteo para essa missão tão difícil. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no poder do Espírito Santo. E é no nome de Jesus que nós rogamos. Usa mais uma vez a Tua palavra para edificar a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém.